É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. O meu povo anda tonto em pleno dia, em nosso copo transbordou o fel. Nossa mesa... Hoje é dia 1º de março de 2019, eu sou Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, estamos em Belo Horizonte e eu estou tendo a alegria aqui de encontrar a Geralda Soares, a nossa querida Gera, que mora em Araçuaí. Você está morando em Araçuaí, né, Gera? Atualmente eu moro em Araçuaí. Gera, então esse programa que nós estamos gravando aqui, ele será veiculado também no programa Palavra Ética, da TV Comunitária de Belo Horizonte, e também depois vai para o YouTube, para vários sites e blogs, né? E quero convidar você, que é uma pessoa muito importante na luta dos povos indígenas, do povo oprimido no estado de Minas Gerais. Primeiro se apresente, um pouquinho onde você nasceu, como é que foi a sua infância, adolescência, por que que você se tornou uma grande indigenista, na prática antropóloga, uma grande defensora, historiadora da causa dos povos indígenas. Então, eu nasci num povoado que chama Santana. Antigamente era município de Araçuaí, hoje pertence ao Ponto dos Volantes. O Vale de Jequitinhonha. No Vale do Médio Jequitinhonha. Depois, minha família mudou para Araçuaí. Na minha adolescência, eu estudei no Colégio Nazaré, das Irmãs. Aí, muito assim... Em qual cidade? Araçuaí mesmo. Araçuaí. Muito ligado assim com o trabalho das irmãs, né? E foi uma descoberta muito grande para mim, que estava vindo da área rural, essa questão da educação, do trabalho com a juventude. E quando eu terminei o curso normal, eu resolvi ser irmã. Queria ser freira para continuar aquele trabalho bonito e tal. E isso aí, eu fui para Barroso, fiquei um tempo lá. Barroso aqui em Minas Gerais, Minas, né? mesmo, perto de Barbacena, onde tinha noviciado. Depois eu saí e vim para Belo Horizonte. Aqui eu fui estudar, né? Estudei na PUC, eu fiz pedagogia e participei muito de movimento estudantil aqui, fui da diretoria do CE da PUC. Aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E tive muitas amizades aqui nessa época, né? No movimento estudantil. E voltei para o Jequitinhonha depois que eu me formei. Eu tinha muita vontade, eu nunca fiquei muito adaptada aqui, né? Era uma época assim... Fala aqui na capital de Minas. Na capital, muita efervescência política, muitos partidos de esquerda, né? Muitas tendências. E eu fui para Araçuaí, fiquei um tempo trabalhando na área de saúde. E depois o Dom Serafim queria fazer lá uma experiência junto com o Projeto Rondon. Ele era reitor aqui da PUC, fez um convênio com o Projeto Rondon, e eu que já estava lá, né, eles me convidaram para trabalhar no acompanhamento das equipes que estagiavam lá. E fiquei um período nessa atividade. E foi aí que também, tendo voltado para a Diocese, eu conheci vários voluntários da Áustria que trabalhavam lá com a Diocese. Nessa época a Diocese estava sem bispo. E eles me proporcionaram uma viagem para ir num curso do CIMI, porque eles tinham também outros voluntários que estavam CIMI lá. é o Conselho Indigenista Missionário. CIMI, Conselho é um órgão anexo, né, à CNBB. E aí eu fui para esse curso lá do CIMI. E já estava muito... Em Brasília? Não, foi em Alcobaça, na Bahia. Eram 40 missionários do CIMI, do Brasil todo, né? Muita gente que ia. Até o Gunter, que já faleceu, o Egídio Schwab, e outros, né, importantes que estavam lá nessa época. O Egídio era o secretário, né? Você lembra que ano foi esse curso? 79. E aí se tornou um divisor de águas na sua vida? Na minha vida, porque não foi só pela insatisfação que eu vivia, né? Eu tinha saído do movimento estudantil, tinha voltado para o interior, uma região paupérrima, muitos problemas, epidemias, e o trabalho do Rondon não deixou de dar resultado. Eu acho que teve coisas importantes que aconteceram, mas, assim, faltava alguma coisa, né? E eu fui até a Paraíba com um casal
conhecer o trabalho do Dom José Maria Pires. E lá foi que eu fui atinar com essa coisa da igreja, da teologia da libertação, das SEBs, né? Desse movimento novo de igreja. E quando eu voltei para Araçuaí, dessa viagem, eu tinha um convite para ir apresentar o trabalho que a gente fazia na área rural com os jovens, né, universitários de várias áreas, várias faculdades, né, do ABC Paulista, daqui da PUC, de Lavras. E a gente começou a levar o estudo do Paulo Freire, né, que era uma coisa que eu tinha conhecido não oficialmente, né, dentro do currículo da pedagogia da PUC naquele tempo. Mas eram estudos que a gente fazia por fora, né? Professores que incentivavam a gente a estudar e tal. E aí a gente fez esses grupos nas áreas rurais de lá, e muitos estudantes participando, muita mudança, né, de mentalidade também com impacto, né? Porque era uma cultura urbana industrial chegando numa área rural, que era muito isolada nesse período. E isso provocou muitos problemas também dentro das faculdades. Nós acabamos mudando um pouco o método de atuação, né, que era trazer uma equipe e entrar outra. Então eles ficavam 8 dias juntos para trocar de experiência, apresentar para o povo, para a comunidade onde eles tinham atuado e tal. Então, para apresentar esse tipo de trabalho que a equipe fazia, nós fomos para o Equador. E lá no Equador foi um caos, né? Porque tinha chegado no exterior um documento da CNBB, que chamava O Índio, Aquele que Deve Morrer, né? Muita denúncia da guerrilha do Araguaia, da repressão, muitas histórias de Dom Pedro Casaldáliga. E eu, quer dizer, lógico que eu estava aqui no movimento estudantil, eu tinha conhecimento de um monte de coisa, mas assim, eles falavam, e os índios lá da sua região? Estão matando índio lá, tem massacre. Eu falei, ó, gente, minha região não tem índio, não. Não tem, não. Isso é lá na Amazônia, lá eu nem imaginava. Isso você falava na década de 70 70 ainda. Lá no Equador, né? Então, quando eu voltei, e lá nós conhecemos alguns indígenas de Cuenca, né, Guayaquil, eram experiências que o governo estava fazendo de reforma agrária. E nós fomos, né, todo mundo de esquerda, muito animado para ver a reforma agrária. Chegamos lá, os índios receberam a gente falando assim, não, a gente não quer isso aqui não. Os tratores que o governo mandou, a gente jogou lá embaixo. Aí mostrava aquela ribanceira, né, e os tratores lá embaixo e nada. E ali teve um movimento indígena muito, muito forte, né. E quando eu voltei assim, querendo saber como é que era esse negócio de índio, do Jequitinhonha, Minas, né. Aí você começou a pesquisar os povos indígenas no estado de Minas Gerais. Comecei a perguntar às pessoas, ninguém sabia, né. E perguntei para minha mãe, ela falou, não, tem uns caboclos aqui no Mucuri, mas, sei lá, uma região muito perigosa, né, tem muito conflito, os fazendeiros são muito fortes e tal. Só isso. Aí eu escrevi para a CPT, né, que eu achava que a coisa era CPT. Aí, Comissão Pastoral da Terra. Aí veio uma carta de lá, era do Daniel Reck, né? O Daniel falou, ah não, isso aí é o CIMI. Aí lá vou eu, escrevo para o CIMI. Né? Conselho Indigenista Missionário. Aí fui perguntar para esses austríacos, aí ela falou, não, vai ter um encontro agora, você pode saber muita coisa convivendo com as pessoas. Aí eu fui para Alcobaça. Para minha surpresa lá, eles estavam exatamente discutindo a história da minha região, da colonização, o massacre dos Murum, e da situação que os povos estavam de isolamento, muita repressão. Tinha um casal que foram meus amigos e são até hoje, Fabinho e Nira. Fabinho foi secretário nacional do CIMI. Outros que eram de grupos aqui de apoio, né, o GREC, de Thaís, o Willer, que hoje está lá na UFV, lá em Lavras. E aí a gente, desse encontro, para mim, assim, foi uma coisa assustadora. E eu saí de lá assim, eu quero trabalhar com o Serenac. Eu vou para esse povo, né,
da luta. E aí, só que no CRENAC já tinha o Willer e a Thaís. Aí eu voltei para o Jequitinhonha, tinha a perspectiva de atuar na diocese de Teoflotone, porque lá era uma diocese assim, tinha a do Dom Pedro lá, né, a prelazia, e a diocese e a de Teoflotone, que era o Dom Quirino, que eram os expoentes assim, das lutas, do apoio da igreja aos movimentos, né. Aí eu voltei para o Jequitinhonha naquela expectativa. Aí quando foi, nesse meio tempo, teve uma assembleia, acho que foi a 13ª Assembleia Nacional do CIMI, e teve a primeira Assembleia dos Indígenas, né, lá em Tambacuri, aqui de Minas e Espírito Santo. Aí isso aí começou já a aproximar, né, comecei a conhecer outros indígenas daqui dessa região leste. E aí fui para essa assembleia com os Machacali, né? Foi uma história longa aí de contato para chegar lá em Sergipe, na Ilha do Chocó. Tinha muita gente do CIMI, indígena do Brasil inteiro, né? Tinha lá nessa assembleia. Então, daí para cá eu volto para o Jequitinhonha quando um dia chega a CPT, né? De Mucuri, convidando para ir para Teoflotone conhecer uma moça que estava no CIMI, tinha feito o curso de formação e estava disposta a trabalhar com os indígenas. Ela era de Campos, né, no Rio de Janeiro, chama Liana Costa. E nós fomos assim naquele fogo só, né, porque era um desafio muito grande. Eu fiquei até aquela época com muito medo de ir sozinha, porque eu primeiro não falava a língua dos Machacali. Segundo, nunca tinha trabalhado com indígena. Depois a situação de conflito na região. Mas a gente estava muito animada, né? Aí chegamos em Teoflotone, fomos com o padre Jerônimo, para conhecer a região. Aí a diocese nos contratou. O padre Jerônimo foi o primeiro coordenador estadual da Comissão Pastoral da Terra em Minas, né? Pois é. Nessa época lá era pastoral rural, não era ainda CPT, né? Aí nós fomos, à época da Zilá, né? Zilá Matos, lá também atuante demais nessa região. E nós fomos conhecer a área onde a gente ia morar. Íamos ficar uma semana viajando e tal. Só que o negócio foi tão bom que nós chegamos lá e ficamos 6 meses. Não voltamos, não. Nem demos notícia para a família, para ninguém, né? Voltamos ficamos lá. E aí foi que a gente começou a ver o tanto de controle que tinha na região, a situação do povo pobre, de muita miséria, né? Muita dependência das fazendas. E os indígenas, né, dentro do território deles, em áreas diminutas, né? Era uma gleba de um lado, Pradinho, Água Boa do outro. E eles não podiam, às vezes, nem atravessar de uma área para outra. Os vaqueiros, né, jagunços atiravam, as mulheres iam pescar, tinha gente que atirava, punha cachorro nelas, né. Então a gente começou a dar de cara com uma situação que a gente também nunca tinha vivido, né. Tinha ouvido lá no curso lá do CIMI, né, mas viver mesmo essa situação a gente não tinha. E também como era ditadura ainda, a FUNAI tinha o poder policial, né? Então eles não permitiam a entrada da gente. E houve muitos assim, boatos que nós estávamos indo para lá para botar os índios contra os fazendeiros, né? Mas tivemos muito apoio das comunidades ali. Porque era uma situação de muito sufoco, né, que o povo vivia. Tanto em Santa Helena como em Água Boa. E daí deslanchou muita coisa, né? Começou a luta pela unificação desse território. E foi demarcado em 99, mas mesmo assim ficaram várias áreas fora. Lá, povo indígena Machacali. Machacali, dos Machacali. Hoje qual a população, mais ou menos? Machacali hoje deve ter quase 2.000 pessoas. Nessa época eles eram 500 pessoas, né? Então, se multiplicou. Talvez pela esperança, né, que eles não tinham. Nessa época eles não imaginavam que eles iam sobreviver. Minas Gerais era inteiramente povoada por indígenas.
Segundo, quantos povos indígenas tem em Minas Gerais hoje? Se tem outros povos que estão em processo de ressurgimento? Por que essa presença tão intensa em Minas Gerais? Por exemplo, muitas cidades têm nomes indígenas, né? Ipatinga, Ipaba, né? Aqui em Belo Horizonte, Shopping Oiapoque, Rua Tupinambás, Rua Tupi, Rua Oiapoque, grande parte das ruas de Belo Horizonte é nomes indígenas. Qual hoje, assim, o panorama? Se a gente for olhar, já me falaram também que em Minas já teve presídio só para prender indígena. Sim, a gente conhecia 4 povos indígenas, né? Era Machacali, Krenak, Pataxó e Chucriabá. Hoje acho que são 12, né? São 12 povos 12 indígenas. povos indígenas, E né? outros que estão nesse processo de autoidentificação, né? Como os Puri, outros que vieram de outras regiões, como os Pancararu, Cariri, Chucuru, né? Quiriri, Então, Carajá. Então, a situação de Minas, então, nesse período era esse, mas anteriormente foi habitada por inúmeros povos. A história mais complicada desse país, acho que é em Minas. Cada canto de Minas houve uma guerra, né? Guerras declaradas com decreto, tipo o Triângulo Mineiro. Guerra contra os povos Contra os indígenas? povos indígenas. Por exemplo, a minha região, que é o leste, né? Pega o Rio Pardo, Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e Rio Doce. Ali foi uma área que o governo fechou para fazer uma limpeza étnica. Por que não tem índio em Minas? Né, nesse sentido, quer dizer, pela população que tinha antes, né? Por causa dessa guerra. Aqui a repressão contra os indígenas, devido a N situações, seja por interesse nos territórios, nas riquezas, durante a ditadura militar, eles criaram os presídios, né? Um presídio funciona no Krenak, quem conhece a área Krenak hoje vê as ruínas, município de Resplendor, né, no Rio Doce. Um presídio lá só para prender indígena? Foram mais de 100 indígenas. Esse aqui, por exemplo, é o senhor Antônio Ventania Pancararu, um homem de luta. Então, esse homem teve a luta contra a hidrelétrica de Itaparica, no Rio São Francisco, e ele lá, na escaramuça lá, eles mataram um não índio. E aí a FUNAI prendeu, manda para a Ilha do Bananal, onde era o local de como é que chama? Seleção dos presos, né? Tipo degredo. Ia até ali, dali era distribuído para os outros presídios, que não foi só em Minas que teve presídio. Mas então ele vem preso, é mandado para o Krenak, e de lá é que resolve a família dele vir em busca do avô, que estava aqui no Rio Doce. Aí isso explica a presença dos Pancararu aqui. Né? Então são muitos povos assim que estão vindo também, né, de outros estados para cá por N motivos, né? Reencontrar as origens. E teve outros presídios em Minas, além desse lá, dos Krenak, sim. Quando desativou o presídio Krenak, eles despejaram toda a população. O Krenak foi retirado à força do território dele e enviado para a Fazenda Guarani, que é aqui em Carmésia. É uma fazenda que foi local de treinamento anti-guerrilha, né? Era uma fazenda antiga, estava na mão do Estado, e aí houve uma negociata entre o pessoal lá da FUNAI, os militares e o Estado, e todo índio que dava problema despejava ali na fazenda. Então, a Fazenda Guarani sempre foi uma área de passagem, porque ali já ficou Pataxó, Ranrã e Machacali, entre outros, né? Então passava, depois retomava o território e voltava. O Krenak, por exemplo, ele volta em 80, acho que em 80, para retomar a terra dele, né? Que era o território que, devido às grandes enchentes do Rio Doce, os fazendeiros tiveram que tirar o gado de lá. Tinha um orfanato lá dentro também para crianças órfãs, aí tiveram que sair. E eles então voltaram para lá. E aí nunca mais saíram, né? E parte do território dos Krenaks agora parece que virou parque estadual, não é? O Parque dos Sete Salões é a luta antiga dos indígenas Krenak.
que é um direito deles, né, território ancestral deles, com as grutas, com pintura rupestre, locais de rituais deles, né, que ficou fora do território. E o território deles era enorme, foi marcado pelo capitão Krenak, né? Ele pegava até perto de Colatina. Nós fizemos um livro, CDFs, né, CPT, sim, fizemos algumas coisas. Teve um que foi, chama Os Índios do Rio Doce, sobre essa questão dos Krenak, né? Como é que foi que eles sobreviveram à guerra e foram parar ali no Rio Doce. E esse é muito interessante, ele tem PDF. O título é Os Índios do Rio Doce. É, os Burum do Uatu, né? Os Índios do Rio Doce. E foi a primeira vez, em 1992, que índio falou alguma coisa aqui em Minas. Não existia registro de fala de indígena, foto, assim, né? Tinha fotos antigas e tal. E tem muito trabalho da UFMG sobre os Machacali, não é? Muito bom, da Rosângela. Dissertação, tese. Tem livros feitos junto com os indígenas, né? Esse aqui foi a primeira publicação. Machacali na luta pela vida. É. Esse aqui a gente retrata um pouco como é que era a situação agrária do município de Bertópolis, né? A concentração de terra e como os índios viviam exprimidos ali no meio das fazendas. A história da longa topa castiga que o agoizou. São os mitos, né? Agora o bom mesmo é essa parte da... Na minha frente aqui. Olha que beleza. Isso aqui já está quase que ultrapassado. A Guerra do Pradinho. É. Essa aqui foi uma das primeiras publicações? Foi a primeira. Foi feito projeto para destruir os Machacali. Foi feito, deixa eu pegar aqui. Foi feito pelo GREC e pela CPT, sim. Então aqui dá um pouco, né, da concentração de terras lá, que era a realidade que os Machacali viviam naquela década de 80, né? E que motivou a luta deles para demarcar um território. Entendi. Reação dos Machacalis, política do município. Assim. Lembra de algum outro? Você sugeriu alguns livros produzidos pela UFMG também. É, da Rosângela. E foi produzido junto com os indígenas. Porque o Machacali é um povo assim, muito especial, porque mantém, mesmo sem matas, tudo devastado, só capim, eles mantêm uma cultura, a língua, a religião, a estrutura, né, da sociedade deles, né? Então, é um trabalho muito bom. E tem de outros povos. E sobre os norte de Minas? Norte de Minas Chacriabá. são os Chacriabá, é o povo maior, né, em número maior que tem em Minas, é um povo muito forte também, uma cultura também muito forte, e que tem uma luta histórica, né, tem heróis como Rosalino, eu conheci o Rosalino. Foi assassinado lá, né? Ele foi o primeiro julgamento por genocídio no Brasil, que houve aqui, foi com o caso do Rosalino. Cacique Rosalino. É o pai do... Zé Nunes, que se tornou prefeito. O Zé Nunes era criança, ele entrou embaixo da cama e os jagunços foram lá e puxaram ele debaixo da cama para mostrar o pai. Eles tinham matado mesmo o Rosalino, né? Coisa muito... A luta indígena está aí, e o governo Bolsonaro e os fascistas, o capitalismo parece que mais opressor do que nunca. O que é preciso dizer para as forças vivas da sociedade, para as autoridades, sobre a legitimidade da luta indígena pelos seus direitos, pelo território, etc. Eu acho que está faltando uma compreensão, ou se não sei se eles não querem compreender isso, né, ou se tem informação sobre isso, que essa luta indígena tão forte no Brasil, na América Latina, a luta por territórios, é porque nós, a sociedade, o Estado, foi constituído em cima dos territórios deles. Eram povos que viviam aqui. E aí veio o Estado. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo, não, vamos municipalizar as escolas, a saúde indígena. Olha, municipalizar escola indígena é entregar na mão dos latifundiários, do agronegócio. Você vai em Mato Grosso do Sul, quem que domina as prefeituras? Né?
Então, de repente, se entrega a saúde dos índios, a vida dos indígenas na mão de quem não tem nenhum interesse, né? Então, essa questão da saúde, de território, a própria educação escolar, que é uma coisa, a educação escolar, né, que o Estado traz para... Outra é a educação indígena, essa aí eles vão cuidar, né? Eles sempre cuidaram disso. Mas a educação escolar é um direito, uma ferramenta que eles têm para estar sobrevivendo nos séculos futuros, né? Em contato com essa sociedade maluca que está aí, antropófaga, né? Só que os índios são antropófagos, mas quem quer mesmo destruir, engolir os indígenas é o lado de cá, não são eles, né? Rogera, para terminar, o caminho é construirmos a sociedade do bem viver e do bem conviver? Do bem viver a partir desse questionamento que os indígenas estão fazendo há muitos anos. Desde que eu entrei nisso, e já tinha muita gente antes de mim, eu vejo os índios chamar a terra de mãe terra. Então essa relação afetiva com a terra, de que a terra tem direitos, que ela é um ser vivo, né? Até eu vi agora, acho que foi na Bolívia, um povo indígena que conseguiu uma lei que declara que o território deles é um ser vivo. Você imagina, a água tem vida, tem direitos, o rio tem direitos, né? As montanhas, tudo. E nós fazemos exatamente o contrário. Então, acho que essa luta pelo bem viver, a partir dessa nova concepção de que nós somos um, junto com a natureza, com tudo que tem nessa terra. Cravaram as unhas sobre a terra e sobre o pão, armaram o cerco em volta do poder, mataram Chico, Maria, João, sangraram a rosa e o alvorecer, derramaram a incerteza em nossa voz, e nossa fé fizeram trampolim, pisaram a esperança dentre nós, nunca se viu tanta amargura assim. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. Mas eu vi a lua nova cochichando com os jovens buscadores de alvorada.